Seção 2. Da advertência. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Seção 3. Da obrigação de reparar o dano. Artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 4. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Seção 5. Da liberdade assistida. Artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. 2. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. 3. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. 4. Apresentar relatório do caso. Seção 6. Do regime de semi-liberdade. Artigo 120. O regime semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Seção 7. Da internação. Artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Parágrafo 3º.
Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Parágrafo 4. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. Parágrafo 5. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 7. A determinação judicial, mencionada no parágrafo 1º, poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando 1. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. 2. Por reiteração do cometimento de outras infrações graves. 3. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Parágrafo 1º. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3 deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. Artigo 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Artigo 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: 1. Entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. 2. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. 3. Avistar-se reservadamente com seu defensor. 4. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. 5. Ser tratado com respeito e dignidade. 6. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. 7. Receber visitas, ao menos semanalmente. 8. Corresponder-se com seus familiares e amigos. 9. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. 10. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11. Receber escolarização e profissionalização. 12. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. 13. Ter acesso aos meios de comunicação social. 14. Receber assistência religiosa segundo a sua crença e desde que assim o deseje. 15. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles, porventura depositados, em poder da entidade. 16. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Parágrafo 1º. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.